Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que muitas pessoas que estão começando no mundo dos investimentos ainda têm dúvidas sobre, que seria o que são dividendos. Eu não apenas vou dar aqui a definição mais teórica do que são dividendos, mas eu vou explicar na prática o que são esses mágicos dinheirinhos que caem aí todos os meses na conta de vocês de forma totalmente passiva. Quer saber mais? Então, bora lá! De acordo com o dicionário, a definição formal de dividendos seria: numa empresa, valor ou porcentagem proveniente da divisão dos lucros entre os acionistas, ou seja, a parte do lucro que fica com cada acionista. Mas o que isso quer dizer na prática? Dividendos são a parte do lucro que você, acionista, ou seja, quem está investindo, recebe por estar investindo numa determinada ação ou, mais especificamente, numa determinada empresa. Então, assim como há entre os sócios formais uma divisão de lucros, também há para cada acionista quando a gente está falando de uma empresa grande que tem aí capital aberto, que tem aí ações que você pode comprar. Então, você, acionista, recebe uma partezinha do lucro todos os meses ou periodicamente, dependendo da ação, por ter aquela determinada ação, por ter investido naquela determinada ação. Simples, não? As coisas começam a ficar um pouquinho complicadas quando a gente para pensar que há um indicador teórico que mostra para você qual porcentagem de lucro você vai receber de uma determinada ação. Ou seja, tem uma porcentagem que ela é histórica, que ela mostra para você quanto que você pode, teoricamente, esperar de dividendos de uma determinada ação. E o nome dessa porcentagem teórica, dessa métrica teórica, é Dividend Yield. O Dividend Yield é calculado da determinada forma. Aqui eu vou colocar a formulinha, mas é basicamente os dividendos anuais por ação divididos pelo preço da ação. Ou seja, você vai dividir os dividendos históricos de um ano que você receberia com aquela determinada ação pelo valor da ação hoje. Algumas falhas nesse cálculo que investidores um pouquinho mais experientes vão saber, mas isso é temática para um próximo vídeo. Essa é uma forma muito segura de você conseguir pelo menos prever aproximadamente quanto que você vai ganhar de dividendos. Não é uma certeza de dividendos futuros, ok? Você vai ter uma média de quanto que você vai receber com base no histórico passado. Muitas empresas agora no tempo de crise, por exemplo, deixaram de distribuir uma porcentagem dos dividendos que elas distribuíram anteriormente, ou seja, antes o dividend yield delas era de 8, 9% e hoje está 4, 5%. Então, por isso que essa métrica, ela não é sozinha um fator de análise, tá? Mas ela é um ótimo começo para quem está aí começando, para quem está aí estudando, para conseguir começar a avaliar se uma ação é interessante ou não, historicamente falando. Traduzindo, o dividend yield é o que você pode esperar receber de porcentagem de dividendos em um ano, com uma previsibilidade que não é 100% correta, mas que tem aí um certo nível de confiabilidade. Eu vou fazer um exemplo aqui com uma ação que é queridinha por vocês, que seria a Itaúsa, para você entender exatamente como que é feito esse cálculo. Isso não é uma recomendação, eu não sou investidora profissional, eu só estou falando aqui um pouco do que eu entendo como investidora amadora, que está há alguns anos aí investindo no mercado para tentar simplificar para vocês numa linguagem mais didática, ok? Mas isso não é uma indicação de compra, ok? Então bora lá para o exemplo da Itaúsa. A Itaúsa hoje está com um dividend yield de 2,53% mais ou menos, tá? Esses são valores aproximados. A Itaúsa, inclusive, no passado distribuía mais dividendos, mas isso não vem ao caso, tá? Agora ela está com 2,53% aproximadamente, com um valor de ação aí nos 11 e pouco. Eu vou colocar aqui exatamente quanto que está hoje o valor da ação da Itaúsa. Ou seja, com R$11 mais ou menos da cotação da Itaúsa, com 2,53% em média de dividend yield, você vai receber por cota de Itaúsa por ano aproximadamente 30 centavos. Aí você vai me falar, Tamires, caramba, mas 30 centavos por ano, quanto que eu vou receber por mês, como é que isso funciona? Bom, basicamente, você tem que pensar duas coisas aqui, tá? A primeira é que nem todas as ações distribuem dividendos todos os meses, ok? Há períodos de distribuição de dividendos em determinadas ações. Alguns são períodos já estipulados anteriormente e outros são períodos um pouco até aleatórios. Se você quer dividendos todos os meses religiosamente,
eu aconselharia você a ir para o caminho de fundos imobiliários, que é tema aí para outro vídeo, mas a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. E o segundo fator que você tem que levar em consideração é o seguinte: você não pode pensar que é pouco dinheiro você ganhar 30 centavos de dividendos em uma determinada ação. Você está literalmente recebendo 30 centavos por estar investindo, sem contar com a valorização daquela ação. Então, geralmente, um bom equilíbrio aí, dependendo da estratégia que você está fazendo, é pensar que aquela determinada ação, além de te dar dividendos, ela vai valorizar com o passar do tempo, o que também vai valorizar os seus dividendos, tá? Isso é papo um pouquinho mais avançado para outro vídeo, mas a moral da história é a seguinte: 30 centavos por ano parece pouco, mas não é pouco, tá bom? Fazendo uma estratégia equilibrada aí entre fundos imobiliários, ações e ações com valorização também que você está projetando aí para o futuro, que é você que vai ter que fazer essa pesquisa, você consegue sim receber bastante dividendos por mês, tá? Então é um efeito um pouquinho bola de neve de renda literalmente quase passiva. Pense que você não vai precisar trabalhar para conseguir esse dinheiro, você não vai precisar fazer nada extraordinário, você apenas vai aplicar em ações que você acredita e você vai ganhar dinheiro de lucro, né, de distribuição de lucro, digamos assim, sem fazer nada. Então, 30 centavos por ano não é pouco dinheiro, ok? Principalmente quando você começa a investir mais e mais e mais e mais. Então, o foco, especialmente quando você fala de dividendos e uma estratégia um pouquinho que a gente chama de buy and hold, é você acumular com o tempo, é você fazer uma estratégia que você sabe que vai levar alguns anos, mas que no futuro pode te dar muito dinheiro. Então, a minha estratégia para investir é uma estratégia pensando em ganhos futuros. Eu sei que eu tenho que contar com o tempo. Isso não é uma dica formal, tá bom? Eu não estou aconselhando ninguém a comprar Itaúsa e ninguém a fazer buy and hold, cada um faz a estratégia que acha melhor para si. Eu estou dando um exemplo para explicar para você o que é dividendo, como que ele funciona na prática e porque ele não pode ser considerado pouco dinheiro se ele ainda está na casa dos centavos, porque o efeito dele é um efeito acumulativo com o passar dos anos e uma estratégia ponderada de investimento. Você não leva em consideração apenas os dividendos e apenas o dividend yield, mas também a valorização da ação com o passar do tempo. O preço da ação muda com o passar do tempo e você tem que levar isso em consideração. Lembra que eu falei um pouquinho que você vê os dividendos brilhando mais quando a gente fala em fundos imobiliários? Isso é porque o dividend yield de fundos imobiliários costuma ser mais alto. Então, apesar de você não ter tanta volatilidade na rentabilidade, ou seja, uma ação de fundo imobiliário ela não vai quadruplicar em um ano, você não vai comprar por R$40 e vai virar 160 depois de um ano, apesar de não ter esse efeito tão volátil, você consegue ter uma distribuição de dividendos um pouco maior. Então, não é incomum você encontrar fundos imobiliários que têm um dividend yield de 5, de 8, de 10, de 12, até de 15%, dependendo aí do fundo imobiliário. Então eu vou colocar aqui um pequeno exemplo para você entender que, como nos fundos imobiliários, essa questão de dividendos ela é uma questão muito forte e que com o passar do tempo e aí com os efeitos dos juros compostos e reinvestindo esses dividendos, você vai conseguir fazer bastante dinheiro com fundos imobiliários, por exemplo. Isso não é uma indicação de compra, ok? Eu vou colocar aqui números que são sim realistas, tá bom? Então vamos pensar que há uma distribuição de dividendos de 12% em um determinado fundo imobiliário, seu dividend yield é de 12% e você está prevendo que no futuro esse dividend yield ele não vai ter uma alteração muito grande, ele vai continuar ali na base dos 12%, tá bom? E o preço dessa ação está em R$80. Isso quer dizer que por ação, por ano, você já vai receber R$9,60. Imagina se você tem, por exemplo, 11 ações, você já passa da casa dos R$100 por ano, ok? E quanto mais você vai adicionando em cima disso, mais você pode vislumbrar depois de alguns anos, 5, 10, 20 anos, isso depende um pouquinho do seu ritmo, a ganhar por mês, todos os meses, por exemplo, com fundos imobiliários, 100 mil, 2 mil, 3 mil reais. Tem muito investidor que ganha de dividendos valores acima de 3, 4, 5 mil reais e consegue literalmente viver de dividendos se quiser. Então essa é uma das possibilidades
para quem tem uma estratégia focada em dividendos, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês o que são dividendos, como que eles funcionam na prática, o que é dividend yield. Eu realmente espero que você tenha saído desse vídeo um pouquinho mais informado e um pouquinho mais animado a começar a investir. Se eu te ajudei e você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixar o seu gostei para fortalecer o meu trabalho e eu vejo vocês na próxima!